Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a nossa avaliação astrológica do céu da semana para a semana de 28 de junho a 4 de julho. Nós temos no dia 28 a formação de uma fase crescente e vamos ter alguns eventos interessantes aqui, alguns aspectos interessantes formando no céu desta semana. Lembrando que no dia 27, no sábado, nós tivemos o ingresso de Marte no signo de Áries. E Marte, no movimento direto, na velocidade média dele, ele fica em torno de 1 mês e meio aproximadamente em cada signo. Mas, por questão do movimento retrógrado dele nesse ano de 2020, ele vai permanecer no signo de Áries até o final do ano, até o mês de novembro. Porque quando ele estiver no finalzinho de Áries, ele entra no movimento retrógrado, então ele vai percorrer novamente os graus arianos. Bom, e Marte no signo de Áries, ele representa uma característica de luta bastante viva, né? Bom, por um lado ele tem um teor de praticidade e realização, que é interessante, né? Rapidez, né? Esse fator da agilidade fica bem evidente. Por outro lado, ele acentua um clima mais árduo, né? Porque ele próprio é a representação das disputas, das competitividades, né? Dos assuntos relacionados a essa questão de batalha. E o signo de Áries acaba então promovendo para Marte uma característica bem agitada pela própria característica do temperamento colérico do signo de Áries. Ele representa então um período de um movimento acelerado, como também com características de luta, né? Para esse tipo de questão a gente vai ficar atento, porque inclusive quando ele estiver ali no signo de Áries, ele vai formar alguns aspectos desafiadores. No momento em que ele entra no movimento retrógrado, ali no mês de setembro, ele vai formar aspectos desafiadores tanto com Júpiter como com Saturno, certo? Mas aí a gente vai falando semanalmente sobre as influências. Bom, então aqui no dia 28, que é domingo, nós vamos ter uma série de aspectos, começando às 2h34, depois 5h16, 7h59 e 12h39. Então, o primeiro movimento é da Lua formando um aspecto harmonioso aqui com Vênus. E a Lua está no signo de Libra. Esse aspecto ele é bem harmonioso e muito interessante para os fatores de entretenimento. É leve, né? A Lua libriana tem essa característica de leveza. Enquanto Vênus, que voltou ao movimento direto na semana anterior, no signo de Gêmeos, ela também expressa essa característica de interatividade, diversão, entretenimento e muito ânimo. Mas vai acontecer ali na madrugada, às 2h34. Logo mais tarde, algumas horas depois, a Lua vai formar a quadratura com o Sol, formando a fase crescente, né, da Lua. Então, nós temos aqui um momento de ajuste, a gente pode dizer, né? A característica de Libra, como de Câncer, não tem uma tendência agressiva, nervosa. Ela tem uma tendência mais fechada, né? Essa quadratura vem num teor mesmo de ajuste entre consciência, né, e inconsciente, entre o desejo de realização e tal. Bom, 7h59 é Marte quem chega a um grau exato de um aspecto harmonioso com Saturno. É um aspecto leve e nós temos Marte muito forte e Saturno também muito forte, ambos nos signos que regem, né? Só considerando que Saturno está no movimento retrógrado. Mas a natureza do aspecto é harmoniosa e favorece a concretização das coisas. Eu penso em ideias amplas e tal, e aí já acentua um pouco mais o ritmo. Esse se torna um bom momento para tomadas de decisão, principalmente as que envolvem longo prazo, né? Porque Saturno representa o longo prazo, médio e longo prazo, como também as que têm uma perspectiva mais ampla, mesmo de visão, não tão detalhista, tal. E então a gente tem um momento bom aqui para tomada de decisão durante o domingo, porque depois às 12h39 a Lua vai formar um aspecto desafiador com Mercúrio, que está aqui em Câncer, né? Então ela formou com o Sol mais cedo e agora vai formar com Mercúrio. E esse aspecto desafiador com Mercúrio, ele já interfere um pouquinho no teor de profundidade. Mercúrio em Câncer representa uma visão profunda mesmo, né? Característica natural de Câncer, um pouco complexa. Mas a Lua em Libra já tem uma característica mais linear, equilibrada. E essa quadratura, ela representa um pouco da dificuldade nesse sentido, né? De olhar a fundo as coisas, né? De chegar ao âmago das situações e principalmente porque Mercúrio está no movimento retrógrado. Bom, e isso no dia 28, no dia 29, na segunda-feira, nós vamos ter a Lua formando um aspecto desafiador a Júpiter e a Saturno, porque ela começa o dia aqui em Libra
E quando ela chegar em 24 graus do signo de Libra, ela vai chegar a essa quadratura exata aqui com Júpiter, vai ser às 10 horas, bem no meio da manhã, né? Bom, é uma quadratura que traz bastante dificuldade no teor de julgamento dos fatos. Tanto Júpiter como Libra tem essa relação com o julgamento, com a justiça em si. Traz essa sensação de dificuldade e indecisão, né? Até porque julgar os fatos fica um pouco mais difícil. E também nas características envolvendo prosperidade, a esperança, a generosidade, a expansão. E com isso, esse momento se torna nada adequado para as tomadas de decisão. Toda segunda, né? Porque aí depois à noite, quando a Lua ingressar aqui em Escorpião, será às 7h47, às 19h47, logo em seguida, às 8h, ela vai formar um aspecto desafiador com Saturno. Então, novamente, a gente tem dificuldade para levar as coisas no tom do compromisso, do equilíbrio. Essas quadraturas da Lua, durante a segunda-feira, representam um certo fator de desequilíbrio, desesperança, olhar muito centrado, às vezes muito pessimista. Então, o clima diário é que fica mais fechado, não propenso às tomadas de decisão. Talvez não num mau humor, porque Libra não tem essa característica mal-humorada, mas eu penso em dificuldade em enxergar perspectivas diferentes, né? Em entender oportunidades e tal. Então, é um dia que não é muito recomendado para as grandes viradas, para mudanças importantes de vida, né? E, enfim, em todos os níveis eu recomendo aqui um pouquinho de cautela. No dia 30 de junho, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol às 11h20. Então, este é um momento de ganho um pouquinho de profundidade. Eu não diria esperança, porque Câncer nem Escorpião tem muito essa abertura no sentido mais expansivo e de confiança com o mundo, né? Ao contrário, esses dois signos, eles representam um pouquinho de desconfiança. Mas como a natureza do aspecto é boa, né, harmoniosa, a gente pode ter um momento de bastante profundidade de análise, né? Por um lado, tem um teor emocional muito forte e complexo, que vai facilitar, por exemplo, lidar com os assuntos mais subjetivos. Os que envolvem o plano das emoções e sentimentos, os envolvimentos, né, criação de vínculos, as coisas com as quais a gente tem vínculos ficam mais profundas, né, nas tomadas de decisão. Mas esse trígono também favorece olhar nos detalhes das coisas, né, e bem a fundo. Então, se você tiver que lidar com alguma situação que exija ir a fundo mesmo para decidir alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? Se para tomar alguma atitude, para realizar alguma coisa, você precisar ir a fundo, então esse é um bom momento. E às 12h39, a Lua vai fazer esse aspecto harmonioso com Mercúrio. Então, continua essa característica de análise bastante intensa para lidar com os temas mais complexos, com os temas mais subjetivos, com os temas até místicos, a gente pode dizer, místicos, esotéricos, os que envolvam um diagnóstico não muito técnico, porque esse aspecto ele não representa a praticidade para resolver as coisas, ao contrário, ele traz profundidade. Então, se você tiver que resolver um problema e não tem a menor ideia de onde está o problema, por exemplo, né, de qual é o âmago do problema, esse aspecto ele diz de um momento facilitador para você chegar onde tem que chegar, ou seja, enxergar o detalhezinho de onde a coisa está pegando, né? Então, ele é bom nesse sentido. Agora, mesmo que ele envolva um trígono, que é um aspecto harmonioso com Mercúrio, ele não facilita muito o jogo do diálogo, né? Porque Câncer ainda tem uma característica de reserva, de defesa, e ele está no movimento retrógrado. Então, não é um aspecto que vai facilitar muito a extroversão. Ele pode facilitar um pouco a expressão afetuosa, né? Mas não muito uma expansão assim no sentido de público, né, de se colocar em público e tal. Mas é boa para compartilhar sentimentos, afetos e tal. E como assuntos práticos, favorece então os comércios, né, os assuntos comerciais, compras em um nível geral, principalmente dos itens mais difíceis de encontrar, né? Uma característica bem escondidinha aqui de Escorpião e de Câncer favorece achar aquilo que está buscando, né, em um nível geral, tá bom? Bom, e no final do dia, 23h52, Mercúrio vai chegar aqui ao mesmo grau que o Sol. É o momento que nós chamamos de casímia, uma conjunção inferior. Mas Mercúrio está no movimento retrógrado, ele não está numa condição muito potente, e essa conjunção ela vai acentuar bastante essa característica emocional, né? Então é um momento muito forte de sensibilização, né, nesses temas bem importantes. Não favorece nada a lidar com os temas práticos e burocráticos relativos a Mercúrio, mas mais no teor de olhar mesmo para o lado mais afetivo.
Aqui nós já entramos no mês de julho, então no dia 1 de julho, o primeiro aspecto se dá 12:06, quando a Lua vai formar um aspecto harmonioso a Júpiter, esse aqui. Ele é concentrado, né? Embora mesmo Júpiter tenha uma característica mais expansiva, em Capricórnio ele não é tão aberto. E mesmo a Lua em Escorpião, né? Nós temos aqui um aspecto harmonioso que pega os dois astros em condições muito difíceis, né? A Lua que está aqui na queda e o Júpiter que também está aqui na queda. E isso acaba tornando esse aspecto pouco potente. Mas para análise e profundidade ele ainda pode funcionar, né? Ele não é muito esperançoso e otimista, mas eu poderia dizer até que pode criar aí algumas oportunidades dentro de coisas que você já conhece, ou renascer, né? Trazer à tona novamente alguma oportunidade, alguma característica que engaja um pouquinho mais de movimento. Mas não é veloz, né? Não tem um ritmo veloz. Toda a quarta-feira ainda vem um ritmo um pouco lento com a Lua aqui no signo de Escorpião. E às 20h37, Saturno vai voltar ao signo de Capricórnio. Então, ele está aqui às 6 da manhã em 0 grau e 2 minutos de Aquário. E quando for às 20h37, ele volta a Capricórnio. E ele vai ficar em Capricórnio até dezembro, né? Aí ele entra em dezembro em Aquário novamente. E Júpiter também vai entrar. Então, em dezembro é que a gente vai ter a grande conjunção de Júpiter e Saturno. Bom, então o retorno de Saturno a Capricórnio já não tem mais uma característica tão aberta, mental, mais ampla, né, da visão. Em Capricórnio, Saturno tem uma característica mais de concretização, pela característica melancólica de Capricórnio, né, e ele ainda está no movimento retrógrado. E então, enquanto ele voltar aqui no signo de Capricórnio, a gente volta a ter um pouco mais de rigidez no andar das coisas, né? Porque ele, assim, não é fixo, é um signo cardinal, a natureza dele fria não facilita tanto a velocidade. Então, tanto Saturno tem a característica melancólica, fria e seca, como o próprio signo de Capricórnio também. Então, a gente tem novamente alguma retomada de algumas coisas um pouco mais pesadas, mais árduas, né? Não é um momento tão alegre, tão expansivo. E também acontece aqui a Lua chegando a esse aspecto harmonioso com Saturno às 22h20, né? Então, como ele retorna aqui a Capricórnio, e a Lua ainda está no signo de Escorpião, ela vai formar um aspecto harmonioso, que novamente acentua esse fator de concentração, de uma coisa mais fechada, mais introspectiva e analítica mesmo, né? Ela é bem reservada. Como o aspecto é harmonioso, ele vai facilitar o quê? Tomar decisão mediante a plano, né? Porque essa característica é bem a de projeto mesmo, a da estratégia, né, do projeto com a característica da estratégia voltada para a ação. Não é muito favorável, assim, num sentido de grande otimismo, de grande expansão e tal. Então, a gente tem o dia 1º aqui, a quarta-feira, com um ritmo, como eu disse para vocês, um ritmo lento, muito concentrado, onde é possível a retomada de alguns temas dos meses anteriores, enquanto Saturno estava ali em Capricórnio, no sentido de retomar para recuperar, né? Mas é devagar ainda e ele é centrado, né? Bem organizado. A gente pode dizer aqui que a estratégia vale mais, né? A visão mais estratégica vale mais do que uma decisão imediata. E no dia 2, né, nós vamos ter aqui na quinta-feira a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte às 2h35. Depois, às 9h02, ela vai formar um aspecto desafiador a Vênus. Depois, ela não vai ter mais nenhum aspecto aqui durante o dia 2. Bom, então, o que acontece? A Lua ingressou em Sagitário. Sagitário é um signo de temperamento colérico, né? De natureza quente e seca. E logo ali, quando a Lua entrar em Sagitário, ela já vai começar a olhar aqui para Marte num sentido harmonioso, né? E o momento exato é às 2h35. Ele é bem veloz e muito voltado para a questão de assumir o risco, tem uma característica bem prática e de experimentação. Então, esse momento às 2h35 favorece o quê? A coragem, a iniciativa, a tomada de decisão imediata. Então, bem diferente do que a gente viu nos dias anteriores, né? Com a Lua em Escorpião, nós temos agora um momento muito expansivo. Então, esse dia 2, ele é favorável, principalmente aqui na madrugada, para tomar coragem e resolver as coisas que precisam ser resolvidas. E mesmo porque ele traz um teor de
direção, né? A natureza seca dos dois aqui, né, de Sagitário e de Áries, e tanto do planeta Marte, vai favorecer o quê? Chegar ao objetivo. Então, aqui é um momento onde a tomada de decisão ganha ânimo e a velocidade também, tá? Aqui a gente tem uma agilidade para resolver as coisas, elas saem daquele campo complexo e vem para um campo muito mais prático das coisas, né? Um momento interessante, muito bom. Bom, às 9h02 a Lua vai formar um aspecto desafiador com Vênus. Então, Vênus está aqui no signo de Gêmeos e a Lua vai chegar ao grau exato aqui da oposição. E essa oposição ela já não é tão legal, porque Sagitário tem uma natureza direta. Mesmo tendo essa característica de experimentação em risco, ele não vagueia entre muitas possibilidades, né? Ele tem uma tendência à clareza. E esse momento da oposição, ela desequilibra um pouco, porque Vênus em Gêmeos abre muitas possibilidades para atender o desejo. Então, o que essa oposição fala é da dificuldade com as decisões, né? Então, são muitas as coisas que atendem ao desejo e tudo mais, e pode levar a uma dificuldade para decidir sobre as coisas num sentido geral, né? Então, tem que ter uma atenção exatamente aqui na manhã sobre as múltiplas possibilidades. Essa Lua em oposição a Vênus representa exatamente a dificuldade com as prioridades, né? Bom, se vocês puderem evitar esse momento para decidir as coisas ligadas aos assuntos que envolvem valores, dinheiro, por exemplo, porque ele pode trazer um pouco de dificuldade com gastos, né? Gastar demais. No dia 3, na sexta-feira, a Lua e nenhum planeta vai ter aspecto exato, nenhum planeta clássico. Então, é um dia de Lua fora de curso, ela tá soltinha aqui no signo de Sagitário, e esse momento ele não é indicado, esse dia não é indicado para grandes viradas e grandes mudanças, só para manutenção dos assuntos, né? Quando se inicia alguma coisa com a Lua fora de curso, ela não traz um grande movimento, ela fica meio estagnada, né? E as coisas às vezes não fluem no sentido que você gostaria. E já no dia 4, nós temos a Lua formando um aspecto desafiador a Marte às 8h28, porque ela chegou já a Capricórnio, né? E olha só quantos aspectos desafiadores a gente tem aqui, né? Envolvidos por orbe e tal. E a Lua vai chegar, então, esse aspecto desafiador a Marte às 8h28 de manhã. Ele é esquentadinho, né? E porque Marte em Áries tem uma característica bem apressada, esquentada. Como a natureza do aspecto é desafiadora, a gente tem uma dificuldade para realizar as coisas no sentido mais organizado. É por isso que eu coloquei até o título de pressa. É um dia muito apressado, a gente tem impaciência para resolver as coisas, né? E uma característica um pouquinho mais agressiva. Lá no meio da tarde, a Lua vai chegar também ao aspecto de oposição a Mercúrio. Então, é difícil para enxergar as coisas em um nível prático. Então, a gente já vem desde a manhã com dificuldade com a concentração e acaba à tarde, então, tendo dificuldade, inclusive, para olhar as coisas em um nível um pouco mais profundo. Ele é rígido para verbalização, traz um pouquinho de dificuldade com a praticidade das coisas, né? Ou seja, nós não estamos com um sábado aqui que favorece um olhar mais analítico, né? Ele acaba trazendo um pouquinho mais de prejuízo aqui, né? Traz uma dificuldade de influir com as coisas de uma forma organizada. E no sábado são só esses dois aspectos, o que torna o dia não muito favorável para as grandes decisões, para mudar de direção. Ele é mais adequado mesmo para lidar com as coisas cotidianas, inclusive propenso a ter alguns atrasos e tal. Como a condição de Mercúrio aqui no signo de Câncer, né, que é fleumático e ainda é retrógrado, tem um nível de complexidade, essa oposição fala da dificuldade em levar as coisas de forma organizada mesmo, realizar as atividades. Então, é propenso a atrasos. Então, é isso que a gente tem para essa semana. Então, lembrando que a gente faz uma avaliação aqui da semana bem simples mesmo, sem olhar informações de nível emocional profundo e grandes transformações, porque para isso precisaríamos observar o mapa individual, né? A carta natal de cada um, né? A gente não tem como dizer coisas sobre a vida pessoal, grandes transformações só por trânsitos, né? Trânsitos têm uma reflexão muito simples e prática cotidiana, tá bom? Bom, mas eu deixo um abraço forte para todos vocês. Aí na semana que vem a gente volta, porque então nós vamos ter uma lua cheia aí na próxima semana. Até mais, então, um grande abraço.